E fala aí pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com ReZero, terceira temporada, episódio 15, dando continuidade às batalhas contra os bispos da bruxa. E de um lado a gente tem o grupo do Aldebaran enfrentando a Capela, e do outro a gente tem, cara, a dupla mais inesperada de todas, Beatrice e Otto enfrentando o Lai, o bispo da Gula. Cara, eu tô muito curioso para ver como que vai ser essa luta. E bom, esse episódio aqui nos deixou aí com algumas dúvidas. Aliás, falando nisso, uma dúvida que eu tenho é a seguinte: pô, será que vai dar para terminar tudo isso aqui no próximo episódio? Porque assim, em teoria o próximo é o último, né? E tem muita coisinha aqui em aberto ainda, né? Pô, tem a questão da capela, tem o Lai, né? Tem o lance lá dos restos da bruxa, né? O que vai acontecer com a cidade, né? Os outros personagens ainda, né? Pô, vai dar tempo de colocar tudo isso? Pode ser que o próximo seja maior, né? Até o momento não falaram nada sobre isso, né? Vai ser um episódio, sei lá, de 40 minutos, alguma coisa assim. Ou pode ser também que esse arco ele termine em aberto, né? Que ele não seja concluído ainda nessa temporada, né? E fique para a próxima. Não sei. Vamos ver isso aí, né? Mas fica para a próxima semana para a gente descobrir. E bom, antes de falar desse episódio, né, vou deixar aí também na descrição do vídeo, né, mais um daqueles episódios, né, daquele mini ReZero, né, que é a historinha dessa semana que foi muito legal, cara. Ela dá continuidade, né, aquela outra lá da Petra, né, que ela encontra lá há dias e tal, né, e ela tá na mansão lá do Roswald, né. O Roswald, aliás, ele aparece nesse episódio aqui, foi bem legal, porque faz tempo, né, que ele não apareceu no anime principal, né, mas apareceu nesse, né, e ele tá ali numa reunião, né, falando com outras pessoas para ver se consegue apoio a Emília, né, ali na questão da eleição real, né? Só que o pessoal tá meio desconfiado, ele, pô, é uma meia elfa que não sei o que, e aí ele pede pra Petra ajudar, né, ela falar como que ela conheceu a Emília e tal, né, o que que ela acha da Emília. Achei bem legal, essa proposta aqui foi bem interessante, né? Pô, tá bem bacaninha esses episódios aí, esses mini episódios aí do ReZero. Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim, bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa, né, justamente ali com o grupo do Otto, né, e os Cavaleiros Dragão enfrentando lá o Lai. Só que você já vê de cara que o Lai, ele é muito forte, cara, ele é muito rápido, ele é muito habilidoso, parece que ele tem conhecimento assim de diversas técnicas de artes marciais e tal, e ele lembra um guerreiro assim com anos de experiência de combate, né? Já enfrentou diversas batalhas e tal por muito tempo, né? E você acha meio esquisita a situação. Só que o mais estranho disso é que ele nunca finaliza ali os oponentes dele, né? Ele vai lá, arrebenta com os caras, mas não dá o golpe final, né? E o Otto ele começa a prestar atenção. Eu achei bem legal esse aspecto do Otto, né? Porque ele presta muita atenção no combate, né? Para tentar entender o que está acontecendo na situação como um todo, né? É o pensamento de um mercador, basicamente, né? E bom, e a gente volta lá para a batalha, né, do Ricardo e do Júlio enfrentando o Roy, que é o outro bispo da Gula. Quer dizer, não sei se é bem o outro, se são irmãos, ou se são clones, ou se dividiram. Sei lá como é que funciona esse bispo esquisito aí. Mas enfim, e a gente tinha terminado, né, naquele clímax onde o Júlio ele solta uma super magia lá nele e tal. Só que o Roy ele chama o Júlio de irmão, né? E você fica, pô, o que aconteceu aqui? Só que aí ele consegue escapar dessa magia e tal e começa a lutar contra os dois. Só que ele tá tendo uma facilidade ali, porque é como se ele conhecesse todos os golpes que eles têm, todas as táticas que eles usam. Então o Roy ele consegue antecipar todos os movimentos deles. Exceto por um momento onde o Julius ele acerta ele com um chute, dando a entender que foi uma técnica que ele aprendeu recentemente, né? Então o Roy ele não esperava por essa, né? Só que ele também não para, né? Porque agora ele também começa a usar magia contra eles, né? Ele invoca lá uns dragões de água e tal, né? O Ricardo até consegue acabar com esses dragões ali até que tranquilamente, ele solta tipo um grito de fúria ali e tal que devasta esses dragões, né? Só que aí o pessoal fica, caramba, pô, esse cara aqui é um especialista em esgrima, em artes marciais, em magia também, né? Há um detalhe interessante sobre isso, né? É que volta e meia, quando o Roy, ou o Lai também, né? Eles vão usar as técnicas, parece que acontece uma interferência de mana, sabe? Dá tipo uma distorção na imagem, assim, com uma cor meio esquisita, né? Eu acho que isso aqui é para simbolizar que ele está usando a habilidade de outra pessoa, né? Não a dele especificamente. Mas enfim, continuando aí. E aí, cara, chega um momento que o Roy, ele começa a contar uma história ali pro Julius, né? Falando do irmão dele, né? Falando, ah, você lembra daquele momento onde eu estava muito doente e tal, e aí você foi pegar uma maçã para mim e tal, uma época, uma história ali da infância deles, né? Só que o Julius ele não se lembra disso, né? Só que aqui tem um lance esquisito, porque parece que isso aqui, essa
habilidade aí do Roy, né, da gula, não afetou tanto o Julius, né? Porque é quase como se ele conseguisse se lembrar, porque você repara que ele fica com uma raiva, com um ódio ali do Lai, né? Diferente dos outros, né? Porque os outros, quando eram atacados por essa coisa aí do Gula, né? Eles simplesmente esqueciam das pessoas e tal, e só, né? Já o Julius, ele parece que não foi tão afetado assim, talvez seja porque ele tem muita mana, não sei exatamente por quê. Ou pode ser só uma impressão minha também, né? Mas enfim. E quando ele começa a contar essa história, aí que a gente entende, né, o que aconteceu, né? Por que ele estava chamando o Julius de irmão e tal, né? E é o seguinte, lembra aquele irmão do Julius que apareceu lá no primeiro episódio dessa temporada e tal, que foi chamar o Subaru, né, para ir para a cidade de Pristela e tal? Então, esse cara, ele foi devorado pelo Gula. Então aconteceu o mesmo lance que aconteceu com a Ren, né? Ele absorveu ali as memórias dele, todo mundo se esqueceu do irmão do Julius, né? Só que o que a gente não sabia antes é que quando ele faz isso, quando ele absorve uma pessoa, né, devora uma pessoa, né, porque não é literal esse lance de devorar, né, ele faz alguma coisa ali que absorve a pessoa, né, ele tem acesso às memórias e às habilidades dessa pessoa. É como se literalmente ele pegasse a alma da pessoa e ficasse vivendo dentro dele, né? Parece o Shang Tsung, basicamente, né? Simplificando aqui, né? Então ele usa as habilidades, sabe de tudo que essa pessoa passou e tal, né? Ele imita até uns trejeitos de vez em quando, se você reparar, né? Que ele muda um pouco o padrão de fala dele, né? E fica falando como se fosse aquela pessoa que ele absorveu, né? E aí o Julius acaba ficando furioso com isso, né? De novo, parece que ele lembra mais ou menos do irmão dele, né? E aí ele parte pra cima ali sem nem pensar direito, né? Meio que caindo na armadilha ali do Roy. Ele tenta soltar o golpe mais forte dele ali, uma magia de luz ali pra acertar com tudo. A gente tem o choque entre esses dois, só que aí corta, né? A gente vê aquele sangue voando assim, mas a gente não sabe o que aconteceu. E agora a gente volta lá para a batalha do Aldebaran. Ele que continua ali destruindo a capela de todas as formas possíveis, despedaça, explode, parte no meio, faz de tudo ali. Só que não adianta, ela sempre volta todas as vezes, cara. É impressionante. E assim, o anime ele deu bastante destaque, né, para esse lance da capela voltar, né? Porque ele vai fazendo várias transformações diferentes, né? A parte do rato ali ficou muito da hora, né? Mas enfim, e essa luta aqui, cara, ela é muito louca, porque esses dois, eles ficam jogando piadinha ali um pro outro, cara, o tempo inteiro, né? Que a capela fica com aquele lance de, ah, você não quer me pegar, não sei o que e tal, você não me ama e tal. E o Aldebaran fica meio que saindo fora, tipo, que te amo, o quê? Não, eu tô com nojo de você e tal. É meio esquisito esses dois aí. Mas enfim, o Aldebaran meio que já tá perdendo as esperanças de ganhar a luta, né? Porque ele fala, pô, não adianta nada do que eu faço. Só que ele diz que eles prepararam uma armadilha para ela de antemão, né? Já sabiam que ela viria, né? E todo aquele local ali, aquela prefeitura, ela já foi abandonada e serviria ali como uma espécie de tumba para a capela, né? Então ele escapa dali pela água, né? Ele mergulha naquele rio lá e tudo desaba ali em cima, né? Detalhe que a capela tinha até se transformado em dragão para poder enfrentar o Aldebaran, né? Só que foi pior para ela ainda, né? Porque desabou tudo, literalmente caiu em cima dela ali. Eu até achei que seria uma solução interessante, né? De tipo deixar ela enterrada lá para sempre, né? Só que também não funcionou isso daí, né? Mas o Aldebaran ele consegue escapar dali, né? Ele saiu pelos túneis lá, pela parte da água, né? E aí quando ele sai, detalhe interessante essa parte aqui, né? Você vê que ele é muito preocupado com a máscara dele, né? A primeira coisa que ele faz é, opa, deixa eu acertar isso aqui direitinho e tal, né? Pra ninguém me ver. Porque a Anastácia, ela aparece ali e tal, né? E aqui vem uma cena interessante, né? Porque o que acontece? O Ferris, ele aparece por ali e tal, né? Fala que, pô, a gente já tinha evacuado o prédio e tal. Só que eles sabem que aquilo ali não vai ser bastante para conter a capela, né? Dificilmente ela vai perder para aquilo dali, né? Ela fala, poxa, essa garota ela resiste a tudo, resistiu até a magia da Anastácia. Quando o Aldebaran ele escuta isso, né? Ele olha para Anastácia, magia? Desde quando você usa magia? Né? E ele aponta a espada para ela. Né? Eu fiquei, caramba, na hora que aconteceu isso, eu pensei que era a capela. Né? Eu falei, caramba, será que a capela deu uma despertinha? Né? Ela saiu lá de baixo e se transformou na Anastácia para enganar eles. Só que aparentemente não é isso. Né? E aí o Ferris vai, separa ali os dois e tal. Né? A conversa para por aqui. Né? A gente não sabe exatamente do que se tratava esse lance aí. Pô, não é a Anastácia, é outra pessoa. Ou ela usou alguma magia proibida, sei lá. Né? Parece que ela não tinha magia antes e agora ela tem. Estranho. Mas enfim. E aí quem volta, né? Óbvio, era a capela. Né? Essa parte aqui foi muito legal porque foi muito bem feito, cara. Um negócio todo nojento, bizarro, mas foi bem feito pra caramba. Os caras capricharam na animação aqui, né? Porque começa a vir um monte de rato, cara. E aí eles se juntam aí, começa a
formar uma gosma ali que se transforma na capela e tal. E aí ela vai brotando, né, os músculos, os ossos dela, e ela vem sem olho. Cara, é uma bizarrice. Mas os caras capricharam muito nessa cena. E aí a gente vê, né, que a capela ela tá se achando pra caramba ali, né? Também, né? Aparentemente ela é invencível, né, não morre nunca. Só que ela fala o seguinte: pô, eu não vou mais lutar com vocês, né? Porque eu já tenho o que eu queria. Eu falei, pô, o que ela quer dizer com isso, né? Será que ela achou os restos da bruxa, né? Porque, pô, ela tava lá naquele subterrâneo e tal, de repente ela viu em algum canto por ali, né? Fiquei meio confuso com essa frase dela aqui e tal, né? Só que aí a Anastasia, ela meio que dá uma provocada ali, falando que, vocês estão fazendo isso só porque tá escrito no gospel, né? Vocês só fazem o que esse gospel manda pra vocês, né? Aí você vê que isso aqui irritou ela um pouquinho, né? Porque segundo a capela, ela só faz as coisas por amor, né? Essa é a grande motivação que ela tem. E o que deixa o Ferris, né, bem frioso com isso, né? Porque ele fala, pô, como você chama isso de amor? Olha o que você fez lá com a crush, né? Eu nunca vou perdoar você, que não sei o que e tal. E aí a capela diz que, pô, mesmo que você me mate, isso não vai mudar nada, né? Porque ela não tem nada a ver com o sangue de dragão, né? Como se fossem duas coisas separadas. Então, mesmo ela perdendo, a crush ela vai continuar do mesmo jeito, né? Ela e o Subaru também, né? Provavelmente. E aí você fica, pô, será que isso aqui é verdade que ela tá falando? Pô, não tem cura mesmo esse sangue do dragão? Ou talvez eles vão ter que buscar essa cura em outro canto, né? Vamos ver o que vai rolar com relação a isso, né? Então a capela, ela cumpre o que ela falou, né? Ela vai embora e deixa aqueles majus, né, que ela controla, irem atrás dos três, né? Do Aldebaran, da Anastasia e do Ferris. Não ficou claro se a capela ela foi embora da cidade, né? Ou se ela só saiu dali, por enquanto, né? Mas ela tá por ali ainda, né? Não sei. Ficou meio confuso isso aqui, né? Parece que ela saiu da cidade, né? Mas vamos ver. Enfim, aí o pessoal começa a correr e tal, porque são vários ali, né? E eles estão meio cansados ainda das batalhas sem fim ali, né? Principalmente o Al, né? Tá lutando há mau tempão já contra a capela. E aí o Ferris começa a pensar, né? Tipo, caramba, alguém aparece para ajudar a gente, pedindo ajuda ali e tal, né? E aí alguém atende, né? Consegue escutar ali os pensamentos do Ferris e tal, né? E é o Reinhardt, né? E detalhe, o Reinhardt, ele parece aqui meio estranho, né? Você vê que ele tá agindo agora como o santo da espada, né? Meio que como se ele tivesse abandonado os sentimentos dele, né? Ficasse mais frio. E aí ele já desce daquele jeito, né? Causa uma explosão ali, devasta tudo. Acaba com todos aqueles majus ali de uma vez só, cara, sem dificuldade nenhuma. Reinhardt é muito roubado. Só que é aquilo, né? Ele tá com essa expressão um pouco mais triste dele, né? É bem diferente de quando ele tá junto do Subaru, né? Você vê que ele fica com uma expressão muito mais alegre, né? Muito mais contente, né? O Subaru é uma boa influência ali pra ele, né? De certa forma. É bem legal, né? Essa amizade aí, entre aspas, que esses dois construíram, né? Mas enfim, dando continuidade aí, né? Não sei se encerrou, vamos dizer, esse arco aqui com a capela, nessa parte dela, né? Porque não ficou claro se ela fugiu ou não, né? Ou se a gente vai ter esse combate dela contra o Reinhardt, né, no próximo, vamos ver. Mas a gente volta lá pro combate do Otto agora, né? Eles que continuam enfrentando lá o Lai. E de tanto observar esse combate, o Otto ele entendeu como funciona esse poder do Lai, né? O poder da gula, a autoridade, melhor dizendo, né? Que é o seguinte, quando ele devora a pessoa, ele absorve, né? Tanto as habilidades quanto as lembranças dessa pessoa. Aliás, ele faz isso na frente deles ali mesmo, né? Com o soldado que estava lá caído e tal. E no mesmo momento, todo mundo se esquece sobre aquele soldado. E o próprio Lai, ele usa isso para desestabilizar o pessoal, né? Porque ele começa a falar de coisas, né? Pessoais ali sobre eles, né? E eles ficam, pô, como é que esse cara sabe dessas coisas? Ele nem conhece a gente tá se vendo pela primeira vez e tal, né? Isso causa uma confusão ali e desestabiliza o inimigo, né? Então todo mundo tenta partir pra cima dele ali e tal, não adianta. E o Lai, ele continua brincando ali com todo mundo, né? E é interessante você pensar, né, que o Lai, ele encara aquilo ali como se fosse uma grande mesa de banquete, né? Por isso que ele fica brincando ali com eles, né? Enfim, só que aí o Otto, ele grita ali pra todo mundo pra ninguém falar o nome dele. Parece, cara, que o Otto ele descobriu alguma falha ali no poder do Lai, né? Tanto que o próprio Lai, ele olha assim pro Otto, né? Começa a encarar ele e tal, né? E aí, essa parte foi engraçada, cara. Porque todo mundo fala assim, poxa, mas a gente não sabe o teu nome, cara. Eu falei, caramba, coitado do Otto, cara. Ninguém liga pra ele, até ele fica bravo com isso. Poxa, mas caramba, ninguém me considera amigo aqui, não? E aí a batalha ela recomeça, né? Todo mundo parte para cima ali do Lai novamente, né? E o Otto ele encontra uma brecha, ele consegue ir furtivo ali, agarra o Lai, né? E coloca umas bombas nele ali, aí explode tudo. Cara, a tática do Otto, cara, né? Só que não adiantou muito, porque
Porque até nisso esse Lai é forte também, ele é resistente pra caramba, ele tancou a explosão ali e nem se feriu muito, né? Pode ser a habilidade de alguém, né, que ele já tenha absorvido, né, devorado há algum tempo e tal, né? Pode ser, é bem provável que seja, aliás, né? E agora o Lai ele parte pra cima do Otto, né? Ele agarra ali o Otto e fala: eu vou fazer você me dizer o seu nome, né? E pra isso eu vou devorar, ele vai devorar os dedos ali do Otto, né? Pouco a pouco, né? Até o Otto falar o nome dele, né? Só que aí, antes que ele faça isso, a Beatriz aparece, cara, salvando ele, jogando aqueles cristais dela. Ficou muito da hora. Aliás, ficou da hora também, né? O lance ali que eles fizeram com o título do episódio, né? Meio que trocando ali, né? Pra quando a Beatriz aparece. Ficou bem daorinha aqui, um detalhezinho pequeno, mas maneiro. Né? E agora a gente tem aí a dupla mais improvável de todas, cara. Beatriz e Otto. Caramba, cara, como que vai ser essa luta aí dos dois contra o Lai, cara? Tô muito curioso. A gente vê que de cara o Otto ele já evita de falar o nome da Beatriz, né? Até para não dar chance ali pro Lai. Só que ele já sabia o nome dela, né? Porque ele começa a imitar ali os trejeitos da Ren, cara. Eu falei, nossa, mano, que crueldade isso aqui, né? Isso aqui é o autor, né? Judiando da gente, né? E isso também deixa a própria Beatriz furiosa também, cara. Porque ela fala, se tem uma pessoa que eu nunca vou deixar encontrar o Subaru, é ele, né? Porque, pô, o Subaru vendo isso aqui com certeza vai afetar ele muito psicologicamente, né? Enfim, agora resta essa batalha aí, né? Beatriz e Otto contra Lai. E uma dúvida que também gera isso aqui é o seguinte, será que se derrotar esse Lai, acabar com ele de vez mesmo, todas as pessoas que ele devorou vão voltar ao normal, né? As lembranças vão voltar e tal, e as pessoas vão despertar. Porque se você olhar de um jeito, né? É como se realmente ele tivesse absorvido a alma da pessoa, né? Por isso que elas estão adormecidas aí até hoje, né? Pô, cara, tá na hora da Ren voltar, né, pra história, né? Nossa senhora. Tomara que eles acabem com esse sujeito logo, cara. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Como eu falei, né? Ficou tudo aí pro próximo episódio, né? Tem muita coisa, né? Talvez o episódio seja maior, né? O próximo, né? Aí vamos ter que esperar aí pra saber. Mas enfim, é isso aí. Outro baita episódio. E bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante e ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, para seus parentes, para seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.